prazer, agradeço o convite. Sei que durante o dia já houve um conjunto grande de debates, de trabalhos. Acredito que nós já tivemos o pessoal da nossa Superintendência de Portos e Hidrovias aqui, Pedro Obelar, que já deve ter colocado um conjunto de informações importantes. Essa minha parte pela programação, ela está dirigida um pouco aos desafios que envolvem a mão de obra, que envolvem a mobilidade do trabalho, envolvendo a indústria naval, e confesso que essa não é tanto assim a minha praia, na medida que nós, a Secretaria de Infraestrutura e Logística, somos, neste caso, basicamente, provedores de infraestrutura. E a nossa preocupação fundamental, ela está voltada exatamente para isso. Eu gostaria de dizer que nós temos uma preocupação muito grande. O governo do Estado do Rio Grande do Sul está muito mobilizado no que respeita exatamente a tudo que diz respeito à nossa questão de infraestrutura e logística. Por que isso? Na verdade, isso é do conhecimento de todos, o Rio Grande do Sul, o Brasil inteiro, fez uma opção muito forte pelo modal rodoviário. No Rio Grande do Sul não foi diferente. E, na verdade, os nossos índices são, inclusive, maiores dos que as médias nacionais. Nós usamos mais transporte rodoviário relativamente do que a média nacional. E nós temos 1.000 quilômetros de hidrovias nesse estado, que é uma facilidade logística da maior importância e, infelizmente, não utilizada tanto quanto nós gostaríamos. Essas hidrovias se estendem do Porto de Rio Grande, vindo até Porto Alegre, chegando a Charqueadas, indo a Gravataí, para não falar de outras possibilidades e de outras localizações. E, na verdade, nós começamos um processo bastante forte de investimentos nessas hidrovias, que já tem algum tempo, e só para dar alguns números, se nós formos contar os investimentos feitos de 2011 e que estão projetados até 2014, através de recursos do Governo do Estado e também de recursos do DENIT, nós pretendemos chegar até a 114 bilhões de reais de investimentos nessas hidrovias. Também nós estamos procurando melhorar muito a nossa infraestrutura no que respeita à infraestrutura portuária. Seja na sinalização da hidrovia, seja nos terminais aqui de Porto Alegre, manutenção e ampliação de calados espalhados por todo este sistema, todo um sistema novo de fiscalização e monitoramento. O Porto de Porto Alegre hoje está capacitado para receber embarcações de longo curso, de fato tem recebido essas embarcações e assim por diante. No Porto de Rio Grande, então, os investimentos são maiores ainda, atingindo já mais de 200 milhões de reais, e agora nós temos uma projeção muito forte no sentido de ampliar de vez a capacidade, de fato, do Porto, e há um conjunto de projetos grandes em estudo. Eu falo isso porque, de fato, não dá para pensar na indústria naval sem que essa infraestrutura esteja devidamente adequada. Esta é a base de tudo. E isso é alguma coisa que nós entendemos que se realimenta. Quer dizer, o sistema hidroviário e os portos são absolutamente fundamentais para que a indústria naval possa se desenvolver e, por outro lado, não tem sentido, evidentemente, chega a ser simplório dizer isso, não tem sentido nós termos essa estrutura toda se não tivermos uma capacidade de utilização dessa estrutura toda. Nós pretendemos ampliar muito, portanto, a participação dos demais modais do nosso sistema geral de transportes, incluindo o sistema, portanto, hidroviário e portuário, aumentando a capacidade do Porto de Rio Grande, assim por diante, bastante no próximo período de tempo. A indústria naval é absolutamente fundamental nesse sentido, nós temos total consciência disso. Hoje, principalmente, o que já acontece em Rio Grande, em São José do Norte, em Charqueadas, criam uma base
muito sólida, no sentido da retomada. O Estado havia abandonado esse importante ramo da indústria. Isso já cria uma base bastante sólida, já existe investimentos muito importantes. Agora nós temos uma preocupação, que é o fato de que é a continuidade do processo de encomendas, por assim dizer. Não é? Essa estrutura toda está sendo montada, existe todo um desenvolvimento nesta área. Agora, nós estamos ainda baseados, de maneira muito forte, em grandes encomendas. E estas encomendas, naturalmente, elas estão voltadas para uma determinada necessidade, especialmente da Petrobras, com as novas jazidas que foram descobertas, e assim por diante, e também outras necessidades. Essas necessidades, no entanto, elas não vão permanecer indefinidamente. Essas necessidades vão ser atendidas, e bem. E o que é que se faz no momento seguinte? Então, hoje há uma preocupação muito grande, nós temos discutido isso, a respeito de como nós podemos fazer com que, para além disto que nós vivemos hoje, que é um momento extremamente importante, nós possamos, não gosto muito da palavra porque ela é dada a muitas interpretações, mas que possa ter sustentabilidade esse sistema como um todo, não é? Como é que nós vamos fazer para ser competitivos no plano internacional, para que possamos atrair outras encomendas no futuro? Como é que podemos ser competitivos para que outras possibilidades, inclusive, voltadas à indústria naval, outros negócios, outras frentes de negócio, possam também ser atendidas? Como é que podemos fazer para que, quando há algum nível de sazonalidade, e quero dizer que estive recentemente em Rio Grande, isso já está acontecendo, entre o atendimento de uma encomenda e o início de um próximo projeto, como é que se faz para que essa mão de obra toda não seja desempregada, não tenha que voltar aos seus locais de origem, e aquele pessoal que vive ali naquela região não fique desempregado? Como é que a gente faz para que os demais setores da indústria que sistematizam as entregas e as encomendas necessárias para a formação do produto final possam ser competitivos, possam se instalar de maneira que seja, do ponto de vista logístico, adequada, e que possam gerar essas oportunidades e permitir, então, que essa indústria ela seja forte, volto a dizer, sustentável no correr do tempo. São um conjunto de perguntas que, naturalmente, o Estado tem uma certa responsabilidade em buscar respostas, mas, evidentemente, o setor privado, evidentemente, os próprios empreendedores, evidentemente, as empresas que organizam o sistema e que montam, portanto, todo esse sistema de atendimento às suas necessidades para a sua produção e para gerar os seus produtos finais, evidentemente, temos que todos juntos encontrar as respostas para isso. Essas são as preocupações mais de base, digamos assim, que nós temos. Não é? Como nós não queremos que a indústria naval seja um episódio, porque já foi um episódio no passado, na história do Rio Grande do Sul, e a nossa preocupação central hoje é isso, de que não seja um episódio, de que seja alguma coisa que vá ficar no tempo, naturalmente, com o histórico, com as oscilações, com as, como posso dizer, com a vida, não é? Que é natural de qualquer setor, não é? Industrial, qualquer setor de empreendimento, mas que tenha isto ao qual eu me referia, que é que isso seja um processo permanente. Algumas coisas nós, da nossa parte, nós podemos fazer. Por exemplo, nós criamos facilidade para que aqui no Porto de Porto Alegre, parte desses investimentos possam vir para cá, gerando outras possibilidades logísticas, gerando facilidades. Já existe pelo menos um empreendimento já que está em vias de se instalar aqui no nosso porto, fazendo parte do sistema de Rio Grande, e assim por diante. Charqueadas faz parte disso, e há um conjunto de outras expectativas e desenvolvimentos em todo esse nosso sistema hidroviário, que permite que
esse sistema ele se torne forte e, digamos assim, aproveitando todas as possibilidades. Eu me encaminho meio para o fim do nosso espaço, o espaço é reduzido, mas quero dizer o seguinte, que outra questão que faz bastante, que é muito importante para tudo isso, é o seguinte, se nós falarmos seja no setor público, mas principalmente no setor privado, a reclamação que existe é de que nós, no Brasil, geralmente não planejamos no longo prazo, nós agimos no nível imediato. Nós iniciamos um processo, começou lá em 2011, nós estamos agora, provavelmente, no mês de agosto, nós vamos ter o início dos trabalhos propriamente ditos, que é elaborar, eu sei que outros estados já fizeram isso, que é a elaboração do PELT, né, o Plano Estadual de Logística e Transporte. Nós captamos um dinheiro importante junto ao Banco Mundial, que está financiando esse projeto. Já fizemos a primeira parte, juntamente com o Banco Mundial, da seleção das empresas, já tem 6 empresas que estão agora concorrendo na fase final. Em agosto nós iremos definir a empresa que será contratada e vai iniciar, de fato, a elaboração disso com um prazo de 18 meses para entregar este produto, que é exatamente esse Plano Estadual de Logística. E nós queremos que este plano se transforme, uma vez que seja entregue esse trabalho, nós não queremos parar aí, nós queremos transformá-lo num marco, inclusive, legal, para que isto oriente os empreendedores, oriente o setor público nos investimentos, naqueles seus investimentos a serem feitos no futuro, né, para que isso possa ser feito com segurança. O que vai estar incluído nisso? Toda uma leitura da nossa produção no Estado, tudo que nós fazemos, tudo que nós produzimos, onde produzimos, como produzimos. Aliás, quero dizer que a Fiergs já fez um trabalho semelhante a esse, que inclusive vai nos servir bastante, não é, quando estiver sendo desenvolvido. Nós queremos identificar de forma muito adequada toda a nossa estrutura de produção, a partir daí verificar qual é a razoabilidade, quais são os fluxos logísticos necessários para que isso tudo possa se movimentar. Movimentar insumos, movimentar produtos, sabe, com os menores custos possível, com os menores tempos, enfim, com todas as facilidades. E aqui observando todos os modais, observando desde os dutos, no caso específico nosso aqui, no caso do gás, até passando pela hidrovia, pelas estradas, pelo aeroviário e assim por diante. E pelo ferroviário, que agora é uma retomada importante também desse setor. Tudo isso dialoga, estou falando sobre isso, parece, mas no final de contas tudo isso dialoga, essas coisas são sistêmicas, não tem um negócio desse, não existe sem os demais. Então, nós queremos gerar isso e entregar até o final de 2014, início de 2015, entregarmos então um produto para o setor produtivo, para o setor público em suas variadas esferas, para que todos possam enxergar as nossas necessidades e as nossas capacidades e aí projetar os seus investimentos. Então, isto é para ser de longo prazo e, inclusive, por isso, nós queremos transformar isso num marco legal, de maneira que haja segurança. Em síntese é isto, as grandes preocupações que nós temos são estas, como nós transformamos isto em alguma coisa que tenha sustentabilidade, seja para o futuro, que não seja episódico, e eu tenho certeza que vamos ter sucesso nisso, porque começamos muito bem. Muito obrigado.